Eita, que no vídeo de hoje o bicho vai pegar, porque eu tenho em mãos o Redmi Note 10 e eu vou compará-lo com o Redmi Note 11. E sim, no final do vídeo nós vamos saber se realmente ele melhorou ou piorou em relação ao Redmi Note 10. Então roda a vinheta e vamos descobrir! Agora uma coisa que eu vi vocês comentando muito no vídeo do Redmi Note 11 é que as configurações dele, sabe, não passa aquela confiança toda, né? Se você olha direitinho ali, você diz, véi, quase a mesma coisa. É cagado e cuspido o Redmi Note 10, rapaz, mudou a bistaria. Isso é verdade. A gente olhando no papel, é 100% verdade isso aí que vocês estão falando. Só que assim, o ideal é a gente colocar eles lado a lado, né? Tirar várias fotos. Eu tirei várias fotos com eles assim, a frontal, joguei também um pouquinho, usando os dois ali, eu e Danilo aqui do lado, tentando jogar, e depois um trocava de celular. Não, me dá esse aí, pega esse, vê se esquentou, vê se faz isso, e o desempenho, e travou, e engasgou, e faz isso, fez aquilo. Então a gente fez vários testes para ter uma noção se realmente é basicamente a mesma coisa ou se mudou, né? Então eu recomendo demais que vocês assistam o vídeo até o final para pegar todos os detalhes, para pegar todas as diferenças e semelhanças entre eles. Antes de colocar eles lado a lado, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ver a caixa. O que é que mudou, Jaziel? Me diga, macho, o seu filho de uma égua. Não me esconda não, rapaz. Mostre tudo. Tá bom, calma, gente. Não precisa me xingar também, né? Aí esculhambação, rapaz. Chamar de filho de uma égua. Minha mãe não vai gostar disso, não. Mas vamos lá. Vamos aqui. Vamos para a caixa primeiro do Redmi Note 10. Vocês já assistiram o unboxing, muito provavelmente, e já sabem o que vem. Vem manuais, né? Vem uma capinha aqui dentro. Tá aqui, inclusive tá até aqui embaixo. Mas olha só, aí vem o ejetorzinho do chip, beleza. E aqui vem cabo USB-C, né? USB-C e um baita de um carregador de 33 watts de potência. Arretado esse carregador aqui, viu? Já se a gente vem para a caixa do 11, olha só o que acontece. Nós temos também a capinha aqui dentro, na verdade que eu já tirei, chavinha ejetora. E aqui, olha que surpresa. Não tem surpresa, gente. É a mesma coisa. Vem o cabo USB-C. E também uma chapola de carregador de 33 watts de potência, que é muito, mas muito bom. Na verdade, bom mesmo é quando vocês tacalhem o dedo nesse botão de gostei aí embaixo. Não tenha dó dele não, bote pra torar, rapaz, nesse botão de gostei. Quem não tá inscrito no canal, Jaziel, faz o quê? Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos e aí sim fica top. Por falar em top, deixa eu afastar essas caixas daqui e deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Eu vou mostrar o slot do chip, começando pelo 10 aqui. Vamos ver o slot do chip. Será que vai ser top? Será que vai ser completão? 1, 2, 3 e pô! É completão, gente. Ó, um chip, 2 chips e cartão de memória. Dá para expandir a memória. Tem a borrachinha lá protegendo contra líquidos, mas ele não é a prova d'água. Não inventa de estar molhando teu celular, viu? E vamos pro 11 agora. Será que o 11 mudou? Será que o 11 mudou? Ou vai ser basicamente a mesma coisa? Vamos lá. Igualzinho, rapaz. Um chip, 2 chips e cartão de memória. Isso é bom demais, né, gente? Porque aí você tem a possibilidade de usar 2 operadoras, sei lá. Tem gente que usa 2 chips, né? E ainda expandir a memória. Tem a galera que gosta de usar cartão de memória. Porque assim, eles têm versões de 64 e 128 GB. Se o cara comprou de 64, é legal botar um cartão de memória, né? Os dois têm essas versões, tá? Inclusive, eu vou deixar links aqui na descrição confiáveis para a loja confiável, onde você pode comprar diretamente no Brasil, sem medo nenhum de ser taxado, frete rápido e com segurança, tá, gente? Eu vou deixar o link aí na descrição para todas as versões dele. Agora sim, gente, a gente precisa ser honesto, tá? Teve uma coisa que mudou sim, eu não vou dizer drasticamente, mas que dá uma diferença legal, que é o seguinte, a tela do Redmi Note 10, o que acontece? É uma tela de 60 Hz, o que quer dizer que é uma velocidade padrão, que os nossos olhos estão já acostumados, habituados. Já a tela do Redmi Note 11 é de 90 Hz, ela consegue chegar até 90 Hz, tá vendo aqui, ó? Tem 60 também, caso você queira economizar a bateria, mas tem 90. E esse 90 aqui dá uma sensação muito gostosa, gente, de quando a gente tá mexendo no aparelho. Então se você olha assim, ó, se você faz isso aqui nos dois aparelhos, você percebe que o movimento aqui é muito mais suave no Redmi Note 11, tá? Ele realmente dá uma sensação mais gostosa de mexer, para jogar, mexer nos aplicativos, assistir tudo, tudo é melhor numa tela de 90 Hz. Então isso mudou e mudou para melhor. Agora já sobre a tecnologia dessas telas e resolução, basicamente a mesma coisa, tá, gente?
Full HD Plus nos dois, o que é muito bom. Tem também a questão que as duas telas são AMOLED, o que faz com que tenha aí nível de brilho e cores muito fortes, né? Fazendo com que você realmente consiga usar ele tranquilamente em qualquer ambiente. E o tamanho é o mesmo, cara. 6,43 polegadas, o que é um tamanho super confortável, principalmente para você que não tem uma mão muito grande, você vai conseguir usar ele tranquilamente, porque os dois são, cara, tem um tamanho bem agradável mesmo, não é aquele trambolhão, mas também não é muito pequenininho, dá para assistir vídeo, tudo mais aqui tranquilamente. Eu agora vou mostrar para vocês a versão do sistema que está aqui. Os dois já tá na MIUI 13, eita, volte seu filho de uma égua. Os dois já tá na MIUI 13, o que é bom, tá? E agora tem uma diferença, o 11 ainda tá no Android 11, né? Eu não sei se é por causa do nome e tal, não é, eu tô brincando, tá, gente? E o 10 já está no Android 12, o Android mais atualizado, o que é bom. Xiaomi caça-meio de atualizar o 11 ligeiro para o Android 12. E como vocês podem ver, esse aqui eu comprei a versão de 128 GB, né, o 11, e o 10 eu comprei a versão de 64, tá? 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, tá vendo? Ó, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. Aqui nós temos a versão de 6 GB de RAM e 128, e tem mais 2 GB de RAM ali, que é aquela RAM Plus, que ele pega uma parte da memória interna do aparelho. Mas aqui, gente, ó, na CPU, o processador, aqui nós chegamos num ponto um tanto quanto polêmico, e com razão, cara. Aqui é uma coisa que eu confesso para vocês que eu não entendi muito por que a Xiaomi fez isso. Porque o processador do 10 é o seguinte, é o Snapdragon 678. Aí assim, pela lógica, era para a Xiaomi colocar um processador superior a esse, né? Não precisava ser um monstro de processador, porque até então ia atrapalhar os outros 11, o 11 Pro, o 11 Pro Max, o 11 Pro Plus e tudo mais. Mas era para ter colocado um processador mais potente. Mas não, eles colocaram o Snapdragon 680. Aí você, oxente, mas peraí, o do 10 é o 678 e o do 11 é o 680, então tá certo o que tu falou aí. Ele melhorou, é um processador mais potente. Não é mais potente, gente. É tanto, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz o teste, preste atenção, no Geekbench, né, que é um aplicativo que mede a performance dos aparelhos, do processador e tudo mais. E eu fiz 2 testes, eu vou até olhar o histórico aqui. Eu fiz 2 testes com os dois, com os aplicativos tudo fechado. E olha o resultado que a gente teve aqui. Preste atenção, eu vou abrir esse aqui, mas o resultado foi basicamente o mesmo nos 2 testes que eu fiz. No single core, que é quando você está executando basicamente uma coisa só no seu aparelho, ele perdeu o 11. Perdeu de lavada do 10, cara. Ó, 520 pontos versus 354. Então isso mostra que esse tem mais poder de processamento quando tá usando apenas um processo. Agora sim, quando tá usando vários processos, multicore, né, vários processos, o 11 ganhou um pouquinho. Mas não foi muita coisa não, tá? Eita, volte, rapaz. Não foi muita coisa não, ó. 1571 contra 1459. Então por aqui você vê que a diferença não dá nem para dizer, velho, evoluiu, que evolução. Não foi. Mas eu mexendo, Danilo mexeu também aqui, por conta da tela de 90 Hz, a gente consegue perceber que ele é mais ágil, né? Não só por isso, não só por conta da tela, mas é um pouquinho mais gostoso de mexer no 11. Mas assim, é um processador meio, não vou dizer nem que é intermediário premium, não é basicamente um intermediário que pode acontecer sim alguns engasgos, né, alguma lentidão em um momento ou outro nos dois aparelhos, não só no 11, tá? Nos dois, porque é um processador que não é super potente. Agora sim, pessoal, o ideal é que realmente eu tivesse com a versão do 10, a versão com 6 GB de RAM, né? Porque aí seria um teste, um comparativo mais honesto, porque o 11, ele se deu melhor no multicore, né? Executando mais funções ao mesmo tempo, talvez muito por conta disso aqui também, ó. 6 GB de RAM mais 2 GB, então dá 8 GB de RAM praticamente, né? Versus 4 GB. Então realmente, para fazer várias coisas ao mesmo tempo, você tem que ter mais memória RAM. Então vocês têm que se atentar a isso. E uma pergunta que muitos de vocês vão fazer, Jaziel, eu vou conseguir rodar meus jogos, cara? Eu tô querendo rodar COD, mano. PUBG, Free Fire. Você vai conseguir rodar tranquilamente nos dois aparelhos. Só que a experiência no 11 vai ser um pouquinho melhor, porque a tela é de 90 Hz, então vai dar uma sensação de fluidez maior. É mais gostoso de fazer isso. Só que tem um porém, não queira jogar, não pense que você vai jogar topado, no máximo, as configurações. Não, a
a proposta aqui não é essa, tá, gente? É rodar do intermediário, o jogo ali na resolução intermediária para baixo, tá? Se perceber que tá engasgando alguma coisa, baixa ainda mais a configuração, porque a proposta deles não é ser uns smartphones gamers. Tenha isso em mente. No restante das configurações, eles são muito parecidos, tá? 5.000 de bateria, carregamento rápido nos dois, o leitor digital, ó, lateralzinho aqui, clicou, ele desbloqueia, olha só. Eu já fiz vários testes desses, tem hora que um desbloqueia mais rápido, tem hora que o outro desbloqueia, mas é basicamente a mesma coisa. Eles são muito parecidos, tá, gente? Realmente muito parecidos, como vocês podem perceber aqui. Até o catombo da câmera também é bem semelhante, assim, a elevação, né? Você vai ter que usar uma capinha, senão vai ficar o catombo aqui, né, incomodando, ó. Tá vendo? Ele fica arranhando aqui as beiradas. Agora vamos falar do que vocês estavam esperando até o momento, né? Das câmeras. Gesiel, rapaz, eu vi dizer que saiu de 48 megapixels no 10 para 50 megapixels no 11. Deve estar melhor a câmera, né? 2 megapixels ganhou e tal, deve estar bem melhor, né, Gesiel? Não. Infelizmente não, gente. Presta atenção. Vamos primeiro aqui. Vamos abrir o aplicativo de câmera para vocês poderem ter uma noção. Câmera principal, aqui é o 10, aqui é o 11, tá, gente? Câmera principal, 48 megapixels no 10, 50 no 11. Inclusive, a câmera do 11 é da Samsung. A câmera do 10 é da Sony. Já as câmeras ultra-wide, essas câmeras mais abertas que vocês estão vendo aí, tem 8 megapixels. Aqui nós temos também um sensor da Sony, aqui nós temos um sensor da Samsung. E eles têm também câmera macro, ó. Os dois têm câmera macro de 2 megapixels. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito. E a câmera frontal dos dois, olha só, tem 13 megapixels de resolução. Mas lembrando que o 10 suporta o 4K na câmera traseira, principal traseira. Já o 11, em nenhuma das câmeras ele grava em 4K. De uma forma bem fácil da gente descobrir quem tem as melhores câmeras é colocar as fotos lado a lado. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar por algumas fotos que eu tirei aqui dentro do estúdio. Assim que eu abri a caixa do aparelho, eu já coloquei eles lado a lado e olha só, gente. Câmera frontal aqui. Câmera frontal dos dois aparelhos. Confesso para vocês que essa foto em específico fica um pouco difícil dizer qual se saiu melhor, porque assim, em termos de cores, eu acho que eu estou um pouco mais corado aqui no Redmi Note 10, tá, gente? Ó, preste atenção, Redmi Note 10 aqui, Redmi Note 11 aqui à direita. Então, as cores, ao meu ver, estão um pouco melhores aqui no Redmi Note 10 e a nitidez tá 0,8% melhor aqui no Redmi Note 11. Então, vamos dizer que deu um empate aqui. Agora, se a gente vem para a câmera principal traseira, olha só, pessoal, numa situação bem complicada. Por quê? Aqui tem um LED no chão aqui jogando para a parede muito forte. E isso complica muito para os aparelhos conseguir compensar essa luz. E olha isso, gente. Olha esse resultado. Tudo bem que as fotos não estão exatamente iguais, mas dá para a gente ter uma noção, né? Então aqui a gente já tem um resultado oposto ao que a gente teve na frontal, né? Vê que a minha camisa está um pouco mais escura, né? As cores estão um pouco mais fortes assim. E aqui está uma imagem um pouquinho mais lavada, um pouquinho mais clara, como vocês podem ver. Tem gente que vai preferir essa daqui, tem gente que vai preferir essa daqui. Então, realmente, uma situação bem complicada. Agora, meus amigos, quando a gente vem para ultra wide, para a câmera mais aberta, aí a gente tem uma diferença mais gritante. Olha isso, gente. Preste atenção. Vou aproximar. Veja que na ultra wide aqui, com o Redmi Note 11, a gente perdeu muita informação. Olha a minha camisa aqui, ó. Não dá nem para entender direito o que é aqui nessa região. Olha aqui como a gente tem os elementos bem direitinho, bonitinho. E olha isso, gente. Ó, vou dar uma aproximada aqui para vocês conseguirem perceber o que eu estou vendo aqui, ó. Olha esse nome. Você não consegue ler esse nome aqui no Redmi Note 11, né? O Mavic Air. Mas aqui a gente consegue, ó. Mavic Air. É ruinzinho de ler? É, mas consegue. Já aqui no 11 a gente não consegue. Então a Ultra Wide levou uma peia da Ultra Wide do Redmi Note 10. Só que assim, aqui são situações bem ruins de tirar foto, tá? Inclusive eu até tirei outra lá fora, com as luzes do poste, pra gente ver. E olha só a diferença, ó. A imagem ficou bem tremida, a imagem do Redmi Note 11, o que provavelmente, não sei, pode ser que eu tenha balançado um pouquinho o aparelho na hora, mas assim, se você bota lado a lado, né, o tanto de ruído, ó, tem bastante ruído aqui na imagem e tudo mais, eu daria o ponto aqui pro Redmi Note 10, frontal, hein? E aí tem várias outras fotos que eu tirei, olha só,
lá fora, por exemplo, com a Ultra Wide, ó, notem que aqui a gente consegue enxergar almoço executivo, aqui a gente não enxerga nada no Redmi Note 10, então ficou só um borrão, né? Nesse caso aqui em específico, o 11 ganhou, na minha opinião ele ganhou. Já se a gente pega a câmera principal traseira dos dois, olha isso, ó. Aqui, ó, olha como ficou aqui muito escuro, tá vendo? Ó, tá bastante escuro e até mais ruído do que no Redmi Note 10. Ó. O Redmi Note 10, ao meu ver, se saiu melhor nessa imagem aqui no aspecto geral. Claro que contra a luz aqui, ó, isso aqui é uma tocha de luz forte pra caramba, ele perdeu um pouquinho aqui. Vê que aqui a gente quase consegue ler, aqui já a gente não consegue. E para finalizar durante a noite, eu vou colocar aqui duas imagens com a Ultra Wide, tá, gente? Numa condição horrível para tirar foto nessa situação aqui. Mas olha o resultado, gente. Olha como a imagem do Redmi Note 10 está muito melhor, muito mais entendível, né? Eu nem sei se existe essa palavra, mas está bem mais legível, digamos assim. Olha aqui, aqui tem um borrão. Aqui praticamente a gente tem um borrão. Aqui não. Aqui no Redmi Note 10 dá quase para entender que brinquedo é esse aqui. Então eu dou um ponto aqui gigante para a Ultra Wide do Redmi Note 10 nessa situação. E na mesma situação com a câmera principal dos dois, a gente tem algo bem parecido. Vê que aqui tá uma imagem bem mais lavada no Redmi Note 11, ó, bem mais ruído e tudo mais. Olha no campo aqui, ó. Tudo bem que no Redmi Note 10 também não tá lá grande coisa, não ficou tão bom, mas também a situação não ajuda, né, gente? Aqui é uma situação bem complicada, muito escuro, lugar muito claro, então complica mesmo, mas eu daria mais um ponto aqui pro Redmi Note 10. Agora vamos para uma situação maravilhosa, uma situação realmente muito boa para tirar foto e com a câmera frontal. Olha só, pessoal. E agora? E qual ganhou aqui? Eu volto a ter aquela mesma opinião da primeira foto. Dá quase que um empate, hein? Dá quase que um empate. As duas imagens estão muito boas, mas a nitidez do Redmi Note 10, na minha opinião, tá um pouquinho melhor, cara. Tá realmente um pouquinho melhor. Então, estaria ali próximo a um empate, mas eu ainda daria o ponto para o Redmi Note 10. Vamos aqui para outra situação muito boa. Olha só, com a Ultra Wide, a câmera mais aberta. Miguel ali quase tirando uma soneca, mas olha isso aqui, ó, quantidade de ruído que tem na imagem, ó. No Redmi Note 11 tem bastante ruído aqui no rosto do Miguel, aqui no 10 nós temos menos ruído. Temos uma imagem, né, o vermelho está mais verdadeiro, que a camisa realmente é vermelha e aqui está puxando para o rosa, então o 11 acabou se perdendo um pouquinho aqui nessa imagem. Vamos ver agora com a principal, basicamente a mesma foto, só que com a câmera principal. Vou aproximar agora. Olha só, temos um resultado semelhante, né, no sentido do rosto, menos ruído. Temos mais ruído aqui no 11. No 11 a gente tem mais ruído aqui. Aqui temos menos ruído. Temos o rosto mais limpo. E a camisa inverteu. Aqui está mais vermelho. Aqui está mais puxado um pouquinho para o rosa. Então realmente é bem complicado. E para finalizar, olha só essas imagens aqui, ó. Situação complicada, situação de movimento rápido, movimento brusco que o Miguel estava fazendo aqui, a manobra dele. E olha o resultado que temos aqui, ó. Preste atenção no seguinte, no rosto. Tá vendo o rosto aqui, ó? Nesse caso aqui específico, eu daria o ponto para o Redmi Note 10. Aqui temos bem mais ruído e tal, mas as duas imagens dá para dizer que tá boa, cara. Na medida do possível, as duas imagens estão realmente ficou um resultado para estar em movimento, num movimento super rápido. Eu acho que ficou legal essas duas imagens. Mas assim, se a gente pega e olha daqui, de longe, podemos afirmar que as duas imagens estão muito boas, tendo em vista a situação complicada aqui, de um movimento muito rápido, né? E eles conseguiram pegar direitinho o movimento aqui, ó. Eu confesso que eu gostei das duas aqui. E agora nós vamos ver quem se sai melhor em gravação de vídeo. Começando aqui pela câmera frontal, com os dois aparelhos. Vou ficar alternando o áudio de um para o outro, para vocês verem a captação de áudio. Estou caminhando aqui, para vocês verem questão de estabilização e tudo mais, né? Eu olhando na tela, o 10 está se saindo melhor, né? Estou caminhando normal aqui, ó. Com os dois... Ixi, deu uma distorcida aqui, ó. Olhando aqui, deu uma distorcida no Redmi Note 10. Mas olha só. E aí? Eita, pega, rapaz, eu cabia ali. Agora eu vou testar as câmeras traseiras, vamos lá. Agora com a câmera Ultra Wide, né? Nos dois aparelhos, filmando em Full HD, que é a resolução máxima que ele suporta, né? O grande Full HD aí, ó. Temos Miguel aqui, esse sem vergonha. Vão prestando atenção na estabilização e tudo mais. Cadê o Sheldon vagabundo, safado, sem vergonha?
Olha, Sheldon aí comendo grama. Mas vamos fazer o seguinte, ó, vou ficar paradinho aqui, paradinho, e vou mudar para a câmera principal. Vou parar de gravar e mudar para a câmera principal para vocês verem. Pronto, pessoal. Agora com a câmera principal traseira, pode caminhar aí, Gabriel. Lembrando que o Redmi Note 10 suporta a gravação em 4K. Eu estou gravando em 4K no Redmi Note 10 e no 11 nós estamos apenas em Full HD, que ele não suporta o 4K, tá? E prestem atenção aí na estabilização, no áudio e tudo mais. Ah, outra coisa, o Redmi Note 10, pelos testes que eu fiz, se você bota em Full HD, a estabilização dele fica muito melhor, fica bem melhor do que realmente está. Então ainda, além dele gravar em 4K, se você diminui para o Full HD, ele ainda melhora ainda mais no quesito estabilização. Eita, pessoal, vocês viram com os próprios olhos. Eu esperava um pouquinho mais, 11. Eu esperava um pouquinho mais. Você viu que você apanhou em alguns momentos, você apanhou. Vocês viram aí também. O que vocês acharam? Gostaram da qualidade? Esperavam um pouco mais? Me digam, coloquem aí nos comentários qual dos dois você escolheria. O Redmi Note 10 ou o Redmi Note 11? Agora, depois de ver tudo isso, eu acho que dá pra você tirar aí uma conclusão e fazer a melhor escolha possível, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e tchau!